O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, vai protocolar nessa semana uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público pedindo o afastamento imediato do procurador da operação, Deltan Dallagnol. A gente conversa agora com o deputado para saber melhor sobre essa representação. Olá, boa tarde, deputado. Boa tarde, Thalita, e boa tarde aos demais convidados, e boa tarde aos telespectadores da TVT. É uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Eu queria que você explicasse sobre essa representação. Essa reportagem da Vaza Jato que o Intercept traz hoje é bastante preocupante em relação a essa investigação informal de ministros do STF, né? Pois é, para mim também é uma alegria participar do seu programa. E essa reportagem de hoje, que foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo, é uma reportagem muito grave. Por que grave? Porque mostrou que um procurador de primeiro grau, procurador de base, de piso, ele investigou 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele investigou os ministros Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. E ele investigou como uma forma de perseguição política, de retaliação. Eles estavam incomodados com decisões proferidas pelo ministro Toffoli. Quando o ministro Toffoli mudou a jurisdição do processo da eletronuclear para o Rio de Janeiro. E também ele deu um habeas corpus de soltura do ex-ministro Paulo Bernardo. Por essas razões, ele compreendeu, o Dallagnol, que o ministro Toffoli estaria enfraquecendo a Lava Jato. E passou, então, a persegui-lo. Ele pergunta aos seus colegas se teria alguma menção a uma reforma no apartamento do ministro Toffoli, ao que o seu colega na PGR, que não era um apartamento, era uma casa. E aí ele pergunta, então, o endereço da casa. Não tinha nenhuma menção, mas ele já queria investigar, e já estava investigando o ministro Toffoli. E depois ele também passou a investigar o ministro Toffoli no que diz respeito ao escritório de advocacia da esposa dele, da esposa do Toffoli, que ela teria recebido outrora remuneração, algum tipo de honorário por parte de uma das empresas investigadas na Lava Jato. E assim ele investigou tanto a esposa do ministro Toffoli quanto a esposa do ministro Gilmar Mendes. Olha a ousadia do cara, né? Quer dizer, a investigação normalmente acontece quando você tem algum indício, quando você tem alguma forma, alguma denúncia. Não. Ele primeiro mirou nos ministros Toffoli e ministro Gilmar, ele foi atrás de investigar a vida deles. E veja, mais recentemente, a Receita Federal estava investigando a vida da esposa do ministro Toffoli e da esposa do ministro Gilmar Mendes. Quer dizer, essas investigações vieram à tona mais recentemente. E quem na Receita Federal fez essa investigação? Um grupo da Receita Federal ligado à Lava Jato. Portanto, nós estamos vivendo num estado policial, num estado em que o cidadão não tem mais privacidade. E se fizeram essa investigação com os ministros do Supremo Tribunal Federal, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o que eles não farão com o cidadão comum? O que eles não farão com qualquer adversário? Deputado, você acredita que é necessário o afastamento imediato de Deltan Dallagnol da Lava Jato? É claro, ele se utilizou da Lava Jato para alguns objetivos. Um objetivo político. Inclusive, hoje, na matéria da Folha de São Paulo, mostra que ele quis influenciar a nomeação de um ministro do Supremo Tribunal Federal para substituir o Teori Zavascki.
ele pediu para o chefe de gabinete da PGR falar para o então presidente da República, Michel Temer, contra um dos candidatos. Então ele se utilizou para fins políticos, ele se utilizou para ajudar a impedir um dos candidatos à presidência da República, que foi o Lula, e ele se utilizou da Lava Jato para ganhar dinheiro. Ele ganhou R$400 mil em palestras. Portanto, ele utilizou a Lava Jato de maneira inaceitável. A Constituição não aceita. Ele cometeu crimes. Então, na minha opinião, ele tem que ser afastado da Lava Jato e, ao mesmo tempo, tem que abrir um inquérito administrativo para apurar falta funcional para que ele responda, evidentemente, mas que ele possa responder administrativamente tendo em vista as ilegalidades que ele praticou. Então nós estamos pedindo, de um lado, o afastamento da Lava Jato e de outro, da abertura de um inquérito administrativo pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Você acha que o Conselho está demorando para agir? Olha, acho que sim. Agora, eles estão voltando, né? E ao voltar agora no mês de agosto, os fatos já não são os mesmos quando começou o recesso do CNMP. Esse Glenn Greenwald, do The Intercept, ele sempre fala, vem coisa pior pela frente. E vem, né? Hoje, por exemplo, é muito grave você usar a Procuradoria da República para investigar ministro supremo. Não que ministro do Supremo não possa ser investigado. Isso é bom dialogar com o seu telespectador. Ninguém tem imunidade para não ser investigado, ninguém está acima da lei. Mas a competência para investigar o ministro do Supremo Tribunal Federal é da Procuradoria-Geral da República e não de um promotor de primeira instância, que é o caso do Deltan Dallagnol. Portanto, ele não pode ficar, e eu espero que o CNMP dê uma resposta, e na minha opinião, dará desta vez. Porque quem está na Berlinda já praticaram muitas violações em relação ao presidente Lula, etc. Mas agora quem está na Berlinda são ministros do Supremo Tribunal Federal. Sim. Portanto, eu acho que o CNMP não poderá ficar de braços cruzados. Vamos aguardar a resposta. Diga. Retoma o Supremo Tribunal Federal. E uma das coisas que o Supremo Tribunal Federal vai retomar é aquela votação sobre o processo do Flávio Bolsonaro. E essa votação é exatamente relacionada a investigações na Receita Federal. Portanto, esse tema da investigação que fizeram em relação ao ministro Toffoli e o ministro Gilmar voltará no debate no Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu acho que agosto, que é o mês difícil na política, né, o mês mais difícil do ano na política, e agosto vai ser uma tempestade para o lado do Moro, do Dallagnol e do Bolsonaro. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.